Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos conversar sobre o KNSC. Mais um mês acompanhando ele e vamos lá. Galera, vocês gostaram de fazer dos vídeos isolados e tal? E vamos fazer então, né? Vamos seguir aí nessa tocada. Vão ser vídeos mais curtos, eu vou tentar botar um ou outro assunto no meio e tal, pra gente tentar não ficar num vídeo de 3 minutos. Enfim, fundo de 1.2 bi, né? A cota tá ali no 89, 90, 89, 90. Muita gente esperava agora com a deflação essa cota batendo 85 ou algo do gênero, mas está se segurando muito bem, né? Melhor do que o imaginado. Né? Infelizmente, né? Podia cair mesmo, mas é um mês só de deflação e tal. Não é aquela coisa, não é tão forte igual foi da outra. Também a outra, galera, a outra deflação, a intensidade dela foi maior, né? Foi quase menos 0,7, né? E essa aqui foi de 0,1, então nem como comparar. Tanto que o fundo pagou 80 cents, né? Conseguiu se segurar, tirar um pouco melhor. 106 mil cotistas, a taxa média da carteira em relação a esse VP atual aqui. Né? Quando ele coloca MTM, marcação a mercado, em relação ao VP atual. Porque o que acontece? Vamos até aproveitar. Viu? Eu falei que eu vou encher o vídeo, vou encher a linguiça aqui. Porque aqui, ó, se a gente olhar aqui. Cadê, gente? Aqui, ó. A gente tem duas taxas, né? A gente tem a taxa de a MTM e a gente tem a taxa média de aquisição. O que aconteceu? Quando esse fundo lá atrás, quando ele surgiu, ele custava 100 reais, né? 100 reais. E a NTNB, vou colocar só assim, vou botar aí que estava, eu vou chutar o valor qualquer, estava 4. Então ele comprou um CRI, comprou os CRIs aí, PCA mais 6,94, CDI mais 3,59. O que aconteceu com a NTNB nesse meio do caminho, né? Durante o tempo, ela foi subindo. Bateu 6, caiu e agora está em 5,40 por aí. Então hoje a NTNB não está mais 4, está 5,40. 4. E aí o que acontece? Vocês conseguem ver aqui, ó, muito claramente, que existiu um spread entre esse aqui de 2,94, né? 4, 6,94. Então, estamos falando de spread de 2,94. E aconteceu, a NTNB saiu de 4 foi para 5,4. Ela subiu 1,4%. Ela subiu 1,4%. E aconteceu, né, no meu exemplo teórico, o VP saiu de 6 para 7,85, porque ali acaba que quando isso acontece, o CRI valoriza. E aí ele subiu, né, desse valor, subiu 1,85 no caso, né, os números são exemplos, né, galera? E com isso acontecendo, o VP do fundo saiu de 100 e foi para esse valor de 92 reais lá que tá. Então, acontece essa queda. Da mesma forma que se a NTNB sai de 5,4 e lá para 2%, esse VP vai sair de 100 e vai lá para 110. Então é isso que acontece com a marcação do mercado. E aí qual que é o ponto? Por que acontece isso? Porque o mercado, como diminuiu o spread em relação ao título do governo, que é o título mais seguro, o mercado trata de corrigir o preço do CRI para manter o spread, porque senão, imagina se mantesse esse aqui, a NTNB bateu 5,5, o negócio está 6,94, está extremamente próximo, né? Então, acontece essa marcação do mercado. E aí quando você compra no VP atual, você compra isso aqui, ó. Você não compra esse valor aqui, esse valor esquece, esse valor aqui só que o VP voltar a 100 reais. Então fica dessa forma a questão, né? Enfim, basicamente isso para explicar a marcação do mercado. O fundo hoje também está alavancado, ó, 108% alocado. O que é alavancagem? Como é que funciona a alavancagem no fundo de CRI? Aquela coisa, ele dá os CRIs dele em garantia, né? Ele tem lá, vou pegar aqui um exemplo. Ele tem lá, vou pegar um aqui qualquer. Ele tem esse Infinity, vou pegar esse Infinity aqui, de exemplo. Ele custa 70 milhões, eles dão esse CRI em garantia e aí o banco, né, a instituição, fala para ele, tá, esse CRI 70 milhões e tal, eu consigo te emprestar, chutar um valor, 30. Aí volta pro fundo 30 milhões. 30 milhões de reais. Aí o fundo vai lá, pega esse dinheiro, compra um novo CRI. E aí ele vai pagar a despesa financeira em referente a esse empréstimo de 30 milhões. Geralmente, as operações são todas indexadas ao CDI. Por isso que é aquela coisa em alguns vídeos que eu falo,
do fundo ter um descasamento. No caso aqui, não tem descasamento porque ele tem posição em fundo CDI, mas um fundo que é totalmente IPCA, quando ele alavanca a CDI, acaba tendo um descasamento sim, né? Pagou 80 cents por cota, taxa de 1,20, não tem taxa de performance. Ele coloca, né, explicando como é que é a mecânica de apuração da inflação, no caso aqui, 2 meses anteriores, e a inflação que pegou nessa renda foi a de junho e a de julho, né? A de menos 0,08 e a de julho de 0,12. E a inflação é pontual e tal, ele sabe disso. Aqui as duas alocações que ele realizou, 2 operações CDI, né? A gente consegue ver a operação da MRV e tudo, obrigação de recomposição do fundo de reserva pela MRV e tudo mais. E esse segundo que é um edifício corporativo aí, né? Edifício OPARC, né? E aí ele coloca a ação fiduciária das costas do fundo imobiliário que adquiriu. Eu não sei que fundo que é, viu, galera? Ele comenta sobre a compromissada e tudo. A gente vê aí. Como é que o fundo está alocado entre CDI e IPCA. Essa parcela CDI ajuda o fundo a segurar o rojão, né? E a liquidez dele que é muito boa e tal. Não tem nem o que falar. Ele é um fundo competência, a gente já sabe disso, né? Um dos poucos fundos que é competência, a grande maioria do lucro caixa. Gerou 7,8 no mês, pagou 80, só com a reserva de 52. E um ponto, galera. Todos os fundos aqui, né? Por que não usaram mais a reserva, né? É curioso isso. Curioso isso. Tipo, o Knip, por exemplo. Reserva gigantesca. Pagou pouco e tal. Então todos os fundos seguraram bastante reservas. Eu não entendi muito por quê. Tentei entender e tal. Não sei por que, né? Segurar uma reserva tão elevada, sendo que o fundo conseguiu, ó, gerou 78, pagou 80, pô. Dá pra ter usado a reserva e jogado a distribuição para 90 centavos e tal. Então, é no mínimo curioso. Ainda mais que ele tava fazendo uma reserva esse tempo todo, né? Às vezes, sei lá, vai que ele tá antecipando uma outra deflação e tal, algo do gênero. Só pode, mas eu acho difícil. Cota diária, você compraria R$90 o spread em relação à NTNB, né, de 1,53, aquela coisa que eu falei do spread também, a gente consegue ver aqui, né, conforme o valor da cota vai caindo, o spread vai aumentando. Por isso que o mercado, galera, em relação ao CRI, é basicamente a mesma coisa. A gente tem os spreads e tem o valor. Esqueça o preço do mercado, coloca preço unitário, só para vocês entenderem o CRI. Vou mudar. Preço do CRI. Preço unitário do CRI. Conforme o spread vai caindo, esse spread ele cai, né, no caso de um CRI, porque a NTNB vai subindo. Ela vai apertando esse spread. Né? E aí o retorno vai ficando cada vez menor. E aí o que acontece com o valor da cota, do PU do CRI? Ele vai diminuindo. Então, para manter, né? Vamos imaginar que você comprou. Aqui fica fácil de explicar. Vamos imaginar que você comprou o CRI com spread de 2,47. Aí a NTNB começa a subir, começa a pressionar esse spread vai diminuindo. O que vai acontecer com o valor do PU do CRI? Vai começar a cair para tentar corrigir o spread, entendeu? Então, essa questão da marcação aí que pega e tal é relação inversa, né? E a carteira dele, carteira super diversificada e tal, maior posição 5,4%, o restante tudo posição pequenininha, pulverizadinha e tal. Isso é muito importante porque se der algum problema, é pouca coisa, não vai te incomodar, né? Não vai ser aquela coisa, putz, perdemos 10% do fundo. Não, isso não vai acontecer. E aí você fica um pouco mais tranquilo com isso. Beleza? Então aí fica aí o vídeo do KNSC, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, venha ser membro. Beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!